Bom, dando continuidade à nossa discussão, em resumo, claro, agora nós iremos relembrar alguns aspectos da teoria marxiana de Karl Marx e Engels, do século XIX, no qual o objetivo desses dois pensadores era tentar contribuir para que os trabalhadores, os menos favorecidos na sociedade, abrissem os olhos, já que esse momento aqui ele é uma continuidade, de certa forma, a lógica de despertar nas pessoas, né, de como de fato o mundo é, de como ele funciona, e como as pessoas deveriam enxergar o mundo, assim como fez Sócrates, né, tentando alertar as pessoas para o fazer filosófico dos sofistas. O mesmo nós temos aqui com Karl Marx e Engels, que tem como objetivo tentar alertar os trabalhadores, né, para com relação ao funcionamento, às estruturas do capitalismo. Quem o capitalismo beneficiava, quem se mantinha no poder, quem, de certa forma, detinha sob suas rédeas o controle da sociedade. Então, Karl Marx e Engels fará parte de um momento da história das ciências sociais e da filosofia e também tem como objetivo tentar alertar em alguns aspectos as mazelas, os problemas das sociedades que foram impactadas pelo desenvolvimento do capitalismo industrial e de todas as estruturas negativas que, de certa forma, foram expandidas a partir da Revolução Industrial. Com o processo de urbanização, com o crescimento demográfico, com as relações de trabalho baseadas no assalariamento, assim como também o fortalecimento, a hegemonia de uma determinada classe na condução da sociedade no que diz respeito ao poder econômico, político e cultural. Portanto, a teoria marxiana ela vai ser conduzida com o objetivo de realizar uma crítica, de fato, ao capitalismo moderno. Embora alguns já teriam feito em parte crítica, né, críticas ao capitalismo, críticas às estruturas modernas da sociedade industrial, como por exemplo os anarquistas estavam também fazendo a crítica ao capitalismo, os socialistas utópicos em parte estavam demonstrando as mazelas do capitalismo, né? E é, linhas, pensamentos, né, que de certa forma tinha como meta, objetivo, realizar essa crítica. No entanto, o pensamento marxiano irá se direcionar no sentido de, além de fazer a crítica, como deve ser feito as transformações na sociedade, né, como devem ser feita a derrocada, a derrubada da sociedade capitalista e, claro, a dos donos do poder, de quem detinha a hegemonia do poder nas mãos. Para Marx e Engels, no qual foi abordado aí em várias obras, entre elas o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, a ideologia alemã, manuscritos econômicos filosóficos, a Sagrada Família, enfim, foram várias obras no qual elas se complementam em grande medida. Para Marx, a, a sociedade deveria ser percebida a partir do que ele denominou de estrutura e supraestrutura, ou infraestrutura, no qual nós temos a base econômica, que corresponde a essa infraestrutura, certo? A estrutura da no qual os indivíduos se relacionam com o objetivo de produzir primeiro as suas necessidades materiais, seja de alimento, de moradia, de transporte, enfim. Primeiro as pessoas se relacionam e interagem com esse objetivo.
uma vez a sociedade organizada economicamente, ou seja, a sua estrutura organizada agora parte para o que denominou de infraestrutura ou supraestrutura, que são todas as ideias, as correntes de pensamento, por exemplo, a ciência, a filosofia, o senso comum, a religião, a, as instituições, tudo isso funcionam com o objetivo de justificar a organização da estrutura. E para Karl Marx e Engels, a estrutura, historicamente, ou seja, o material, o mundo concreto, ele é produzido, né, pela sociedade, no entanto, distribuído de forma desigual ao longo da história, com exceção do comunal primitivo, que foi a primeira forma de organização social, no qual os bens da natureza pertenciam a todos na sociedade. A partir daquele momento de instalação de sociedades escravistas, de sociedades no modelo asiático, posteriormente o feudalismo, até chegar ao capitalismo, o materialismo produzido, a materialidade produzida na sociedade foi distribuída de forma e é distribuída de forma bastante desigual. Portanto, o materialismo histórico, ele é dialético. Ele se concentra na mão de poucas pessoas. No entanto, historicamente, a produção, a força produtiva se dá principalmente a partir da camada menos beneficiada, menos favorecida, no qual a sociedade ela concentra, né, os recursos em uma camada, quantitativamente falando, bem menor, certo? Bem menor. Se nós olharmos para a história, por exemplo, no feudalismo, quem de fato produzia eram os servos, mas quem concentrava a riqueza era a nobreza e também o clero. Ou seja, a base produtora é a que menos concentram os recursos materiais. Portanto, isso se dá de forma dialética a sua distribuição material. E isso historicamente falando. E quando Marx e Engels olham para o capitalismo, embora as estruturas, de certa forma, bastante diferentes dos outros modos de produção, mas a riqueza ainda se concentra na mão de poucas pessoas, que, segundo Karl Marx e Engels, é dividida em duas classes sociais, principalmente duas classes sociais. Há uma terceira, só que essa não é uma classe que, de certa forma, serviria em grande medida para o seu embasamento teórico. Nós teríamos aí, portanto, uma classe proletária, a classe que vende seu trabalho em troca de um salário, em troca de uma renda, e do outro lado nós temos a burguesia detentora dos meios de produção, né, que investe, aplica, reaplica e concentra o capital e todos os recursos, praticamente quase todos os recursos, em suas mãos, ou seja, os bens materiais ah, em grande proporção se concentra sob o domínio da burguesia, as forças de produção em seu benefício. A questão é como que a, a, ocorre uma justificativa para essa condição, para essa situação de exploração de uma camada sobre outra, nesse caso, no capitalismo, da burguesia sobre o proletário. Segundo Marx e Engels, essa exploração ela é naturalizada na sociedade através das instituições, as instituições religiosas, as instituições educativas, as instituições familiares, as instituições de um modo geral, opera com o objetivo de naturalizar como se as desigualdades sociais, a exploração, ela fosse um produto natural, que sempre existiu
e é, que é produto de algo que a sociedade, que os indivíduos não possuem controle. Portanto, essa condição se repete por conta da atuação do que denominou de ideologia de classe, que opera naturalizando os problemas e as mazelas, as desigualdades, entendendo como se elas fossem naturais. Portanto, a ideologia de classe opera no sentido de alienar o indivíduo, o indivíduo trabalhador, o proletário, a sua condição de miséria, a sua condição de subsistência, no qual o que ele produz não lhe pertence e a renda que ele adquire a partir do seu trabalho é, corresponde a apenas uma parcela do seu esforço real, em que a maior parte da parcela dos seus esforços ele é apropriado pela burguesia, no qual ele denominou de mais-valia, que é o valor que não é apropriado pelo proletário, mas sim pela burguesia, através dessas relações de trabalho, no qual o proletário, o trabalhador, recebe apenas o suficiente para sua subsistência. Portanto, a ideologia de classe e a mais-valia tem uma relação aí de imbricação, no sentido de explicar as desigualdades e a reprodução das desigualdades sociais, no qual, segundo Marx, as desigualdades ela têm origem em algumas estruturas que são naturalizadas na sociedade, como, por exemplo, a ideia de propriedade privada, embora Rousseau já teria dito isso há mais tempo, a ideia de divisão social do trabalho, no qual há uma diferenciação de valorização do trabalhador na sociedade capitalista, no qual uns recebem mais, outros recebem menos, isso gera desigualdade. A possibilidade de algumas pessoas terem acesso à herança, né? Portanto, alguns fatores operam no sentido de gerar desigualdade social. Portanto, para Marx era necessário desnaturalizar, desalienar as pessoas, os indivíduos trabalhadores, com relação à sua própria condição de explorado, a sua situação de indivíduo que deve cumprir a sua função, que é reproduzir a riqueza de uma determinada classe. Portanto, era necessário abrir os olhos das pessoas para com a exploração que elas vivenciavam como se fossem algo natural, já que tudo que é produto da sociedade pode ser transformado. Essa, sem dúvida, é uma das grandes contribuições de Marx para a teoria das ciências sociais. Tudo que é produto social pode ser mudado, modificado na sociedade, pela sociedade. Portanto, Marx e Engels vão realizar essa crítica ao capitalismo e colocando aí o proletário como uma classe revolucionária que deveria sair dessa condição que não é natural, né, dessa condição de explorado, entender, compreender as estruturas capitalistas para quem de fato ela opera, para que possa modificar a sua própria condição, sua própria existência, partindo do mundo do trabalho. Portanto, era necessário derrubar a camada social que já estava acomodada, que acomodado uma vez não seria mais revolucionário como teria sido no início da sua história, lá na Baixa Idade Média, quando a burguesia foi a classe revolucionária para o capitalismo, para desenvolver o capitalismo. Agora, uma vez o capitalismo já bem estruturado, em um estágio de desenvolvimento econômico industrial, essa burguesia era mais beneficiada, não queria continuar transformando, modificando a sociedade, é claro. Então, quem seria essa classe revolucionária? O proletário. Os trabalhadores deveriam entender, compreender a sua situação e derrubar as estruturas do capitalismo, partindo
da tomada dos meios de produção e da transformação do Estado em um Estado proletário, até chegar a um comunismo. No entanto, Marx não deu indicações de como chegar ao comunismo, apenas ao socialismo, onde o Estado passa a ter os meios de produção, onde o Estado passa a ser o planejador da economia em prol da coletividade. Isso tudo em teoria. Ok, gente? Valeu!